Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias de terror mais bizarras e influentes já escritas. E o interessante é que ela não começa com Era uma vez, não. A história começa com um objeto, quase um achado arqueológico, um diário aterrorizante encontrado nos escombros de uma casa. É isso. Essa citação descreve perfeitamente o objeto que dá início a tudo. É um manuscrito misterioso, todo danificado pela umidade, que foi descoberto lá em 1877 nas ruínas de uma casa totalmente isolada na Irlanda. Imagina a cena. Dois amigos, numa pescaria, encontram esse diário por puro acaso. E o que eles leram naquelas páginas manchadas de água, bom, simplesmente desafiava qualquer lógica. Então, de quem era esse diário? Pertencia a um cara recluso que a gente nem sabe o nome. Ele narra a vida dele numa mansão bem esquisita, super antiga. Um lugar que todo mundo da região morria de medo, sabe? Diziam que o lugar tinha uma reputação horrível. É agora que a gente entra de cabeça nesse mundo de isolamento total. O autor do diário cria um clima gótico perfeito. Ele mora lá só com a irmã, Mary, e o cachorro dele, o Pepper. Mas fica bem claro desde o começo que ele tem certeza absoluta de que eles não são os únicos ali. Só que olha, isso aqui não é uma historinha de fantasma qualquer. Não mesmo. Numa certa noite, o recluso tem uma visão. E que visão! A parede do escritório dele, de repente, fica transparente e o espírito dele é tipo arrancado, puxado para uma viagem pelo espaço e pelo tempo. E ele vai parar onde? Numa planície gigante, silenciosa, debaixo de um sol vermelho que parece estar morrendo. E no meio disso tudo, ele vê uma cópia exata da casa dele, só que gigantesca, cercada por criaturas monstruosas parecidas com deuses que só ficam ali paradas, observando em silêncio. É nesse ponto que a realidade dele começa a se despedaçar. Mas essa viagem cósmica é só o começo. O terror volta para a Terra. E volta de um jeito bem físico, bem real. A casa do nosso recluso começa a ser atacada por invasores de outro mundo. Ele descreve essas criaturas como as coisas suínas. Pensa num negócio grotesco. Elas têm rostos que lembram um ser humano, mas o resto, focinho, orelhas, olhos, é tudo de porco. E o pior, elas saem de um abismo que se abre literalmente debaixo da casa. O que vem a seguir é uma luta desesperada pela vida. Ele se tranca em casa barricando tudo o que pode, enquanto uma horda, que parece não ter fim, tenta invadir. É um cerco, um pesadelo que brotou das próprias entranhas da terra. Só que por mais brutal que seja esse ataque, ele é só um aquecimento. O verdadeiro horror do diário vai muito além dessa batalha física. É algo numa escala que a gente mal consegue imaginar. E aqui, a narrativa dá um salto absurdo. A consciência do recluso é de novo arrancada do corpo dele. Só que dessa vez, a viagem não é só pelo espaço. É uma viagem para o fim de todas as coisas. Ele é forçado a assistir como um espectador à morte do nosso sistema solar. Ele viu o Sol se apagar, a Terra congelar ao longo de milhões de anos, até ser destruída. A escala do terror muda completamente. Não se trata mais de monstros batendo na porta, mas da morte de tudo o que a gente conhece. E o espírito dele fica ali, à deriva, vagando por um cosmos que já morreu. Um fantasma no cemitério do universo. Ok, uma história bizarra, aterrorizante. Mas, afinal, qual é o ponto? Bom, esse livro, escrito lá em 1907, ocupa um lugar muito especial na história da ficção. O autor, William Hope Hodgson, criou uma espécie de elo perdido entre gêneros. Ele pegou o terror claustrofóbico de uma casa mal-assombrada e misturou com o medo vertiginoso do cosmos. Basicamente, é a transição do medo do monstro no armário para o medo de que o universo inteiro é indiferente à nossa existência. E a influência disso foi gigantesca. O próprio H.P. Lovecraft, que viria a ser o mestre do gênero, reconheceu o poder inovador do livro. O ponto crucial é que essa obra ajudou a inventar uma nova maneira de sentir medo. Depois daquela jornada cósmica, o recluso está de volta ao seu escritório. Mas o terror o seguiu para casa da forma mais pessoal que se pode imaginar. Uma marca estranha, verde e luminosa, aparece na mão dele e começa a se espalhar. Enquanto ele escreve sua última anotação, ele ouve passos subindo as escadas. Tem alguma coisa na porta dele. E o diário termina assim. Com uma frase inacabada, a gente quase consegue ver a caneta caindo da mão dele e riscando o papel.
O manuscrito não dá nenhuma resposta. Ele nos deixa com o mesmo mistério aterrorizante que seus descobridores encontraram, e com uma pergunta assustadora que fica ecoando na cabeça muito tempo depois da última página.